Bom, gente, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. E vamos ficar de pé, eu peço, para que a gente possa estar entrando mais uma vez na presença do Todo-Poderoso e que Ele possa estar nos livrando do mal no decorrer do final dessa semana e de todos os dias. E agradecer Ele também por Ele ter nos trazido em paz e em segurança até a casa dele. Vamos lá. Deus Pai eterno e todo-poderoso, que o Senhor possa fazer as maravilhas que o Senhor tem predestinado ao seu povo, que o Senhor possa, meu Pai, estar com o nome de cada um escrito no livro da vida, e que essas pessoas, meu Pai, venham herdar a vida eterna, pois eles estão aqui porque creem no nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Então eles estão aqui buscando o Cristo Jesus vivo, imaculado, um Cordeiro que no último dia vai voltar e buscar a sua igreja, a igreja imaculada que somos nós. Então, desde já te agradecemos, e que essa palavra possa estar trazendo algum benefício a mais a essa pessoa, e que ela possa estar levando isso para os familiares dela. Em nome do Senhor Jesus, desde já agradecemos. Amém e graças a Deus. Vocês podem se sentar, ficar à vontade. E a todos que vão também ouvir depois, talvez pelo YouTube, que isso vai ser gravado para a gente colocar no YouTube e em outras redes sociais para mais gente estar vendo. Pode ficar à vontade, eu vou sentar. Nós vamos falar de Malaquias. Nós vamos entrar num assunto que é polêmico, um assunto que muita gente ainda tem, vamos dizer, um certo receio ou um dogma, né, desse assunto. Nós vamos falar sobre o dízimo e ofertas, que fala em Malaquias. Nós vamos estar argumentando o que é essa parte que eles tanto falam e que não é mais verdadeiro depois que Cristo aboliu a lei mosaica, né? A lei mosaica, todo mundo sabe que é a lei de Moisés. Isso era no tempo de Moisés. Aí muita gente diz, mas Abraão, antes da lei de Moisés, ele já dizimava. Mas Abraão também foi circuncidado, então a gente vai ser circuncidado também? Não, então não vai ser. Então, muitos dizem que Jesus veio e aboliu só uma parte da lei, a outra parte funciona para eles, né? Lei que funciona é a lei de Deus, que são os mandamentos, e os mandamentos eles vão ser perpétuos, então isso não vai mudar. Mas a lei mosaica, Jesus, ele anulou, vamos dizer, ele aboliu quando ele consumou na cruz do Calvário, derramando sangue precioso por nós. Então ali acabou a lei mosaica, ali rasgou o véu, muitos ainda estão com o véu meio costurado. Então eles ainda vivem nesse preceito, né? E escama nos olhos ainda vão ter bastante gente, não pouca gente, porque isso é uma coisa que muitos ensinam o que é errado. Eu vou começar ali no capítulo 3 do início e vou fazer uma explicação até nós chegar na parte do dízimo, porque Joel fala também do gafanhoto devorador, do migrador, do cortador. Então a gente já pode ter uma noção do que a gente vai estar falando. A gente vai estar falando de gafanhotos, né? Nós não vamos falar do diabo, porque o diabo não existe nessa parte. Nós vamos falar dos gafanhotos, tá? Mas vamos lá, no capítulo 3. Eis que envio um mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem e diz, Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda, e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo de ourives e como a potassa do lavandeiro, né? No caso, o sabão do lavandeiro. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi.
e refinará como ouro, como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei aos outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Jornaleiro, trabalhador hoje em dia, né? Não é o que entrega jornal, mas é o trabalhador hoje em dia. Toda a função que tem hoje em dia, desde o metalúrgico ao, é o jornaleiro do antigamente, né? E oprime a viúva e o órfão, e torce o direito dos estrangeiros, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, até ali por enquanto, vamos fazer uma breve explicação. Ali está falando, eu envio um mensageiro. Deus estava enviando um mensageiro. Quem é esse mensageiro? A gente sabe que no Novo Testamento, quando João Batista veio, né, Elias veio como João Batista. Esse foi o mensageiro enviado por Deus para abrir os caminhos do nosso Senhor e amado Jesus Cristo, que é o anjo enviado de Deus, que é o Jesus Cristo. Fala ali quem vai suportar a vinda dele. Já está falando quem vai suportar a vinda dele. Quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, ele não vai vir passar a mão na cabeça de ninguém. Ele vai vir como fogo, está dizendo, como fogo de ourives. Do mesmo jeito que ele purifica aqui, Deus está purificando o povo de Levita, que os levitas eram um povo que cuidava do sacerdócio, né? No caso, cuidavam da casa de Deus e só faziam essa parte, né? Havia no meio desses levitas também que não obedeciam às ordens de Deus. A própria palavra, que nós não vamos entrar nessa parte, né? Eu só vou até o 12, né? Mas ali ela fala que já no tempo de Jesus tinha os levitas que não aceitavam a pregação de Jesus. Assim tinha esses levitas no tempo de Deus. Todos os levitas eram santos para trabalhar na obra de Deus? Não eram todos. Por isso que Deus diz, né, na palavra dele, e quem poderá subsistir? Quando ele aparecer, que é Jesus no caso, né? Porque ele é como o fogo de ourives e como a potassa do lavandeiro, ou como o sabão do lavandeiro. Jesus, quando ele vai vir como fogo, mais branco que nem a neve. Ele não vem, a palavra ela é bem clara quando ele diz, ele vem para trazer a espada. Ele não vem para trazer paz, ele vem para trazer espada. Jesus vai trazer espada. Então ele o que ele fez? Ele pegou aquele povo de Levi, os levitas, né? E purificou esse povo, ou parte desse povo, que não foi o povo todo, foi parte desse povo, para então ele estar de volta fazendo o que era do agrado dele na casa de Deus, que é onde que eram os trabalhos deles, e onde que depois entra essa nossa famoso dízimo. Chegar-me-ei a vós, né? O 5 diz assim, chegar-me-ei a vós outros, juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, Deus dizendo que ele vai ser testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Quem defrauda o salário do jornaleiro hoje em dia? É os pregadores mentirosos que sobem no altar e dizem que quem não der o dízimo vai sofrer maldições, né? Com maldições serás amaldiçoado. Mentira! Porque Jesus
quando ele foi pregado no madeiro, ele levou sobre si todas as maldições sobre ele. Então é mentira. Dízimo é mentira. E aqui não fala dízimo. Nós vamos entrar no capítulo de Malaquias, no 3, quando ele purifica os levitas, pois no meio deles tinha, como eu falei, tinha também os que não o obedeciam, né? No capítulo 1 de Malaquias, no primeiro versículo do capítulo 1, não precisam estar abrindo, tá? Ele fala ali que ele amou a Jacó. Ele amou a Jacó. Ele fala ali, e odiou a Esaú, mas e fez muita coisa contra Esaú, mas amou a Jacó. Porque Esaú foi o que entregou por um prato de lentilha a primogenitura, né? Ele era o primogênito, então ele entregou isso para Jacó por um prato de lentilha. Mas vamos lá, vamos entrar no roubo do tocante, né? Quer dizer, que é o dízimo. O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele já fala, né? Porque ele amou Jacó, ó filhos de Jacó, não serão consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu vos tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? São 7, né? Em que havemos de tornar? O que aquele povo deixou de fazer? Deixou de obedecer a Deus. Então o que aquele povo devia voltar a fazer? Devia voltar a obedecer a Deus. Devia voltar às práticas que eles praticavam antes de ter abandonado a Deus. Deviam fazer o que eles faziam no primeiro amor. Que cada um tem um primeiro amor com Jesus, e com o tempo, se esse amor ele não é, vamos dizer, enchido, ou, né, ele vai se esfriando, ele vai acabando, ele vai se tornando morno. Então a gente tem que colocar mais lenha na fogueira para esse amor se incendiar cada vez mais. Então esse amor de Jesus a gente tem que carregar. Mas ali então ele diz, voltar, né, tornar para ele. Isso Deus estava falando para ele. Daí então vem a parte. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Todavia vós me roubais e dizei, em que roubamos? Aí ele fala, nos dízimos e nas ofertas, não? Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim roubais, vós, a nação toda. Aí ele fala ainda mais. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O que ele está falando ali? Ele está falando, traz dinheiro, prata, ouro. Ele está dizendo isso na palavra. Traz mantimento para minha casa, para que não falta mantimento. O que era dízimo naquele tempo? Vamos botar nos dias de hoje, eu não sei se tinha macaxeira, ou aipim, ou banana naquele, devia ter, né? Devia ter tudo naquele tempo, isso era dízimo. Jesus próprio fala, como é que é, do coentro, eles dizimam do coentro, do hortelã e do cominho, mas esquece o que é mais precioso, o amor, a mansidão e essas outras partes mais, né, que Jesus fala. Aqui está falando o quê? Está falando de comida, não está falando de dinheiro, mas eles usam isso como dinheiro, e tanto é que eles usam com maldições, sois amaldiçoados, que eu vou mostrar depois as passagens bíblicas onde Jesus mesmo fala que as maldições, nós não temos mais maldição depois que a gente está em Cristo Jesus, né? Então não existe mais essa maldição. Aí ele ainda fala mais, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar
sobre vós bênçãos sem medidas? Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Está falando de novo o que? Fruto da terra. Não está falando de dinheiro. Tá? Então, o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril. Vamos dizer, o plantador de uva vai ter uma colheita de uva fenomenal. É o que está dizendo na palavra. Não vai ser estéril aquela, né? Diz o Senhor dos Exércitos: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí então, eu fiz uma marcaçãozinha no 7, né? Em que havemos de tornar, que eu já falei, né? Tornar a obedecer os mandamentos. Aí de 8 a 12, eu já li e expliquei para vocês, mas está aqui, né? Se você tem costume de dizimar, se você tem os 10% e quer continuar, continue. Quem tem condição, continue. Pois a obra carece, isso é verdade. Eu vou falar dos momentos de hoje. Hoje em dia a gente não adianta vir com arroz e vamos pagar o homem com arroz. A gente tem que ver que nos dias de hoje a gente só vai conseguir isso com dinheiro mesmo. Então, dízimos e ofertas. Mas não que dízimo é obrigado, é a oferta que é a alçada, né? Necessitado, tanto para continuar seus trabalhos ou para manter a porta da igreja aberta. Isso a gente corre atrás sempre, né? Para continuar, né? Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque por Deus ama o que dá com alegria. Isso está em 2 Coríntios 9, 7. Falam sobre Abraão ter dizimado antes, que eu já falei no começo, né? Mas ele também foi circuncidado. Aí se nós olharmos em Joel, capítulo 1, versículo 4, em Joel, capítulo 1, versículo 4, aonde fala sobre os devoradores. Agora nós vamos entrar nos devoradores, que eu falei que nós ia falar sobre gafanhotos, então eu vou começar com Joel para vocês, né? O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Não teve uma nuvem de gafanhoto vindo da Argentina para o Brasil? O que eles fizeram para dispersar ou matar? Isso já faz um tempo, né? Porque senão ia acontecer o quê? Ia destruir a plantação. Ia destruir o dízimo. Ia destruir as ofertas. Os gafanhotos estão aí para destruir. Gafanhoto é o diabo? Gafanhoto não é o diabo, não. O diabo é o ser humano. Tem ser humano que é pior que o diabo. Porque pregar heresia é tirar do jornaleiro, que é o trabalhador, é tirar da viúva necessitada, dizendo que se ela não dizimar, ela vai para o inferno, ela vai ser amaldiçoada, ou tirar dos órfãos, que hoje em dia eles fazem muito isso. Eles tiram para si próprio o seu proveito. Por que eles precisam ter milhões, enquanto que eles pedem o dízimo de quem não tem nada? Tem gente que deixa faltar na geladeira ou na própria casa, porque acha que Malaquias 3:10 é verdade. Mas Malaquias 3:10 não diz isso. Se eles pegarem e ler a Bíblia como é para ela ser lida, e eles começarem a entender a Bíblia como ela é para ser entendida, eles vão ver que não tem nada a ver com o que eles estão pregando lá fora. Mas, como eu falei, o véu se rasgou,
as escamas dos olhos estão caindo pouco a pouco de pessoas. Muita gente ainda está com o véu pela metade. Eu acredito que se não aceita essa parte que Jesus Cristo próprio fala sobre ainda a maldição, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo fala, na palavra dele, ele fala, vamos lá. Primeiro, se você é um cristão genuíno, eu li Joel, né? Se você é um cristão genuíno, não mais há nenhuma condenação para você. Isso está lá em Romanos 8:1. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para quem estão em Cristo Jesus. Se não tem condenação, não vai ter maldição, não vai ter nada. Mas daí então em Gálatas 3:13, que aqui pois Cristo o resgatou de toda a maldição. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei mosaica. Malaquias 3:10, lei mosaica. São 300 e poucas leis que foram feitas, porque Moisés precisava fazer leis para que aquele povo obedecesse. Então ele teve que fazer leis. Só que quando Jesus veio, Jesus aboliu as leis mosaicas, não as leis do Pai, porque Jesus é Filho. Nós temos o Espírito Santo, e quando a gente for levado ao céu, a gente vai se tornar os 4 em 1. É isso para acontecer, que a gente vai ser santificado, né? Então a gente vai ser 4 em 1. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e por fim nós. Aí então, continuando lá onde que eu estava lendo aqui, o Gálatas 3, que eu já li, né? Para vocês eu já li ele. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se Ele tomou sobre Ele toda a maldição, porque no versículo 9 de Malaquias, que daí o 10, eles citam muito o 10, né? No 9 eles também daí fala: com maldições sois amaldiçoados, se Cristo já tomou sobre si todas essas maldições. Então é onde que a gente vê que eles estão ali para enganar o povo, e conseguem, porque o povo quer escutar o que hoje em dia? Palavras bonitas. O povo quer show gospel, né? O povo quer escutar cantores em cima do altar, quer banda. O povo quer ver, a gente vê muitos das línguas dos anjos. O povo quer ver o povo pular dentro da igreja. É isso que o povo acha bonito. O povo não está atrás de uma palavra pura e verdadeira que pode trazer o que para eles vai ser vantajoso no final, que é a vida eterna. O povo está atrás de coisas momentâneas. Por isso a gente vê que onde é pregado a verdadeira palavra, pouca gente permanece, porque eles preferem show pirotécnico. Se a gente olhar a internet nos dias de hoje, a gente vê que eles estão despejando, o governo está despejando dinheiro para fazer shows que, se vocês escutassem os tipos de shows que vão sair, é um absurdo. Mas o que nós podemos fazer? Se é posto por Deus, é Deus que tira. Quando um rei era levantado, era Deus que tirava. Mas como nós estamos falando do dízimo, vamos voltar para o dízimo, né? E o dízimo não é a lei.
Aí, pois bem, né? Nós estávamos em Gálatas, né? E você foi adotado por Deus. Isso significa que o Pai está continuamente buscando o seu bem. Isto é, você ser cada vez mais parecido com Cristo. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito, Jesus Cristo como primogênito, entre muitos irmãos, que somos nós, mas Cristo primogênito. Nós estamos herdando de Jesus Cristo, a nossa salvação, porque Ele morreu. Jesus Cristo morreu naquela cruz, deixando a nossa herança, se a gente permanecer no caminho dele, reto e justo, se permanecermos no caminho de Jesus Cristo. A nossa herança é o que? A salvação. Podemos ver aqui que o dízimo foi abolido. A oferta, ela é voluntária. O povo tem que dar com alegria. O povo não pode dar por obrigação. Se o povo começar a dar por obrigação, vai para o inferno da mesma maneira. Não vai ser salvo no último dia. Jesus Cristo vai salvar aqueles que andar no caminho que Ele colocou para a gente andar. E é Ele que vai vir julgar tanto os vivos como os mortos, é o que diz, né? Eu creio em Deus Pai, né? Que Ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Não vai mais ser Deus, é Jesus. Então nós temos que fazer o que Jesus está falando. Jesus aboliu a lei mosaica. Jesus aboliu o dízimo. Não dizem que se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, mesmo que a gente não tenha nada contra o irmão, a gente tem que ir lá pedir perdão para ele, a gente sem ter nada com ele, mas tem que ir lá pedir perdão para a nossa oferta ser aceita por Deus. Não precisa o irmão que está brigado contigo vir pedir perdão, é nós. Ele está no caminho dele. Pois aí aquela parte que eu não vou ler, tem uma passagem que fala assim, ó, que Deus ele ainda dava para aqueles levitas ou para aquele povo maldoso, ele fazia o povo enriquecer, ele dava chance. Só que daí os que permaneciam no caminho de Deus falaram assim: na frente de Deus tem um memorial, aonde Deus escreveu todos os nomes daqueles que andam no caminho dele, que são retos e justos no caminho dele. Isso continua no Malaquias 3. Se depois o pessoal quiser ler em casa, pode ler. Está lá escrito. Mas tem que andar no caminho dele. Caminho de Jesus Cristo. Hoje, o Antigo Testamento é exemplo para nós. Sem o Antigo Testamento não íamos conhecer o pecado, porque Adão e Eva pecaram, conhecemos o pecado através deles. Sem isso, nós também não ia ter os 10 mandamentos. Se não tivesse acontecido nada com Adão e Eva, de ter feito aquilo errado naquele tempo, né? Nós não teríamos, talvez, como é que eu posso dizer? Nós não íamos nem estar sentados aqui, nós fomos obrigados a passar por tudo isso para estar aqui. Jesus Cristo precisou passar tudo isso para nós estar aqui. Se nós hoje estamos aqui por Jesus, vamos fazer por Jesus. Dízimo não é lei. Oferta, né, no caso,
com o coração. Mas vamos lá. E não mais parecido com os ricos deste mundo. E nosso Pai tomará até medidas disciplinares para isso, pois Ele o recebe como filho. Hebreus 12:16. Hebreus 12:16, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Ele corrige, Ele açoita. Quando a gente está fazendo a coisa errada, Ele é obrigado. Jesus Cristo, da mesma maneira, é obrigado a colocar a gente no caminho. Se estamos fazendo errado se o povo está fazendo errado no dizimar, achando que os 10% vai trazer a salvação, eles têm que repensar nessa parte, porque esses 10% vai ser a perdição. A própria palavra diz que o amor ao dinheiro, né, é o mal de todos, né? Acho que é uma coisa assim, né? Então, o amor ao dinheiro. Aí então tá. Portanto, isso significa que o Pai acha melhor, Ele pode levá-lo a provações econômicas, Ele pode nos levar a provações econômicas para você aprender a ser generoso. 2 Coríntios 8:2. Em 2 Coríntios 8:2 vem o ensinamento de Deus para aqueles que, muita gente às vezes diz assim: poxa, hoje em dia tu estás enfrentando uma dificuldade, né? Porque tu és muito generoso, teu coração é bom demais. Olha o que Deus fala. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundâncias de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou a grande riqueza da sua generosidade. Uma pessoa generosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que ajuda, querendo ou não, Deus coloca dificuldades às vezes na vida daquela pessoa, para ver se nas dificuldades que ela está passando, ela ainda vai ter o mesmo coração que tinha em ajudar. Não vai querer tirar da pessoa, porque depois Deus acrescenta. Primeiro mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, que as demais Ele nos acrescentaria. Segundo mandamento que Jesus deixou semelhante a este: amar ao próximo como a ti mesmo. Voltando lá, se Jesus levou sobre ele a maldição, o 9 do capítulo 3, com maldições sois amaldiçoados, porque a mim roubais, vós e a nação toda, é mentira. E quando diz que é dinheiro, o dízimo, 10% de tudo que passa na tua mão, é outra mentira, porque era mantimento. O que comia o mantimento era o gafanhoto. Quem era o devorador na vida daquele povo? Era o diabo? Não, eram os gafanhotos. Hoje em dia tem muitos que não andam nos preceitos de Deus e andam com abundância, mas o nome deles não estão escrito no memorial. Infelizmente não vão estar no memorial de Deus. E no último dia, aquele memorial ali vai estar lá com todos os nomes dos que hão de herdar o reino de Deus. Jesus Cristo, quando Ele veio ao mundo, Ele veio para juntar mais no aprisco, né? Porque Ele veio para buscar para um novo aprisco.
Então ele tem os que foi dado por ele, por Deus, né, para ele, e tem os que ele veio buscar, os que nele crê, que ele veio em carne, né, que ele se formou homem e morreu e subiu aos céus. E hoje a gente sabe que está sentado à direita de Deus Pai até o dia da vinda dele, que no próprio Malaquias fala que ele vai vir e vai ser horrenda, né? E mais adiante também fala isso, que vai ser horrenda a volta deles. Muitos dizem, tomara que ele voltasse já, mas na hora que ele voltar eles vão dizer, volta mais tarde, porque não vão estar preparados. Nós vamos chegar no tempo da perseguição. Isso não vai demorar muito não. Se continuar do jeito que está indo, a perseguição já está batendo na nossa porta. Isso quer dizer o quê? Não é a perseguição em si que está batendo já na nossa porta, é Jesus Cristo que está batendo na nossa porta para entrar. Qual é a porta que ele quer entrar? É a porta do teu coração. Nós temos um Espírito Santo vivificado dentro de nós, fazendo a parte dele. Mas se o nosso coração é maldoso, o Espírito Santo não faz nada. Ele nem vai coabitar naquele corpo. Ele simplesmente vai abandonar essa igreja ou essa pessoa. Ele vai ficar onde a pessoa quer ele. Jesus Cristo vai bater na porta. Quem abrir a porta, ele vai entrar. Quem não abrir a porta, ele não vai entrar. As 10 virgens, 5 prudentes, 5 não prudentes, acho que faltaram o azeite. Quando voltaram, Jesus disse que não conhecia elas. Mandou elas embora, não deixou entrar. Podia deixar entrar? Podia, mas elas não estavam preparadas. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Se preparando. Nós estamos colocando fatos que o povo coloca de uma maneira e tem muita gente entendendo errado o que é para entender certo. Só que eles querem dinheiro e muita gente cai na lábia daqueles que estão como diz o outro lá, lobos com peles de cordeiro, né? No meio dos cordeiros lá para pegar o que dá para pegar. Então eles vão fazer isso. Infelizmente eles vão continuar fazendo isso. É uma pena, eu digo, é uma pena esse povo continuar numa igreja herege dessa, não sabendo, né? Não sabendo, porque eu fui de uma outra igreja e achava que eu fazendo a minha parte, eu ia ser salvo porque estava fazendo a minha parte. Mas não, eu estava sentado no meio de gente que congregava errado. Assim como eles iam ser levados para o inferno, eu ia estar sendo levado junto, mesmo dando os meus 10%. Né? Devolvendo, como diz, né? Que não é lei, né? Mas mesmo dando os 10%. Hoje em dia tem igrejas lotadas dando 10%, ofertando, aí eles vendem tijolo, não pode falar, né? Mas vende tijolinho, vende água benta, vende vassourinha, vende até no tempo do Covid, no começo, álcool ungido. Por que eles se vacinaram? Se eles têm um Deus que cura eles, né? Que eles não ficam doentes, eles não ficam doentes, a doente fica nós. O cristão em si, ele fica doente, mas eles não. Então o que é? Se eles tinham Deus que curava eles, por que eles foram lá e se vacinaram? Um foi se vacinar nos Estados Unidos, para não aparecer, mas depois teve um que filmou e mostrou ele lá sendo vacinado, né? Não vamos falar quem é, mas então a gente sabe que dízimo em Malaquias 3:10 era mantimento, era comida, era milho, feijão, arroz, a batata, polentinha,
chuchu, beterraba, brócolis, era tudo o que era mantimento. Mas eles insistiam a enganar as viúvas, eles insistiam a enganar o jornaleiro, os trabalhadores, para trazer dinheiro para eles encher o bolso, como ainda hoje em dia eles fazem. Então a gente tem que saber, o gafanhoto, o devorador que Joel fala em 1:4, que é os 4 gafanhotos, são gafanhotos. Gafanhoto não vai comer dinheiro, gafanhoto não é traça. Gafanhoto é gafanhoto, gafanhoto não vai comer moeda, gafanhoto não é ferrugem. Então a gente tem que saber que não tem nada a ver com o dízimo, ou o gafanhoto não tem nada a ver com o diabo. Gafanhoto tem por tudo quanto é lado, grilo também, né? Aí tem os soldadinhos, aqueles pintados, tem, né? Tem vários tipos, mas o gafanhoto tem os 4, portador, migrador, o exterminador, né, que está em Joel, mas são gafanhotos. Então a gente sabe que o dízimo não é lei, a oferta ela é voluntária. Mas se a pessoa tiver numa igreja que prega o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e quer continuar a fazer como estava fazendo, pode continuar, porque a igreja precisa. Hoje em dia a gente precisa do dinheiro. Naquele tempo eles vendiam propriedades. Eu ia até pregar sobre mentira hoje, mas daí eu analisei sobre o dízimo e achei interessante a parte do dízimo, que eu não concordei em vários pontos, né, e trouxe o que eu tinha visto dos pontos errados dessa parte de Malaquias, porque na mentira ali tinha a Zafira e o marido que venderam a propriedade e ficaram com parte que eles dividiam, né, entre si, e os dois morreram. Mas daí da mentira, então eu ia ter que juntar muita coisa e talvez eu ia falar alguma coisa que não devia falar. E aqui eu estou falando o que é o mais importante para nós no dia de hoje. A lei foi abolida por Cristo. Jesus Cristo, quando ele chegou e disse para o Pai, está consumado, quando ele olhou para o céu e disse, está consumado, dali ele levou tudo, o que era para nós levar. Maldição, doenças, não é que nós não vamos ficar doentes, tá? Porque quem come demais pode ganhar dor de estômago, e assim vai, né? Não preciso dizer, porque se eu começar a citar, aí eu vou citar um que diz a artrite, a artrose, nervo ciático, dor nas costas, coluna, lombar. Aí tem um que fala, o livro, eu acho que ele estudou para médico, porque ele fala o livro de medicina todo. E daí ele já tem um outro lá que também começou a falar o livro de medicina junto. Então, gente, dízimo não é lei. Cristo aboliu a lei. Bota uma coisa na cabeça: Cristo aboliu a lei mosaica. A lei de Deus não pode ser abolida, porque ela vai prevalecer do começo até o final. Então, mas a lei mosaica, ela toda foi abolida, porque não fica uma parte em aberto. A circuncisão não existe no dia de hoje, ou tem gente se circuncisando ainda? Não tem, né? Não tem gente cortando, só quando tem fimose, né? Aí é obrigado a ir lá, né? Isso tem uma menina aí, desculpa, mas foi. Eles não fazem mais isso. Então, se eles não fazem essa parte, é porque a lei não vale mais. Hoje, não se mata mais um bezerro pelo pecado, ou um novilho.
Jesus Cristo foi o nosso cordeiro que morreu mudo na cruz. Então hoje não se mata. Isso aí então Jesus aboliu. Se ele aboliu isso, ele aboliu tudo. Ele aboliu tudo, não tem aboliu meia parte. Jesus Cristo ou aboliu ou não aboliu. Se Jesus Cristo aboliu, acredita em Jesus Cristo. Agora, quem não acreditar em Jesus Cristo, infelizmente, eu tenho só uma coisa a dizer: o inferno está esperando essa pessoa. Vamos falar então para crianças agora. Desobedecer pai e mãe, brigar na escola, ou xingar os adultos, ou gritar com os adultos, né? Agora eu vou descer um pouquinho para a criança, né? Não vai ter aquele encontro com Jesus, né? Já que temos uma moça grande aí no meio, então vou falar um pouquinho para ela também, né? Certo? Hoje em dia, nós velho, temos que ser que nem ela, criança, porque criança vai herdar o reino de Deus. Velhos, poucos vão entrar no reino de Deus. Ela já é salva. Agora nós dependemos da salvação. Jesus Cristo é nossa prioridade. Nela Jesus Cristo vive. Então a gente sabe que ela já é salva. Se Jesus hoje voltasse, ela seria salva. E nós, será que seríamos salvos? Essa é uma pergunta que devemos fazer todos os dias para nós mesmos. Crianças são salvas. Adulto depende de salvação. Vamos andar no caminho de Deus para que Jesus Cristo no último dia possa estar nos dando essa salvação, que é a graça não merecida. E vamos esquecer essa do dízimo. Dizimar, o Malaquias 3:10 diz de comida, não diz de dinheiro. Então vamos esquecer o dízimo. A lei foi abolida, a lei mosaica não existe mais. Vamos caminhar na lei do nosso amado Senhor Jesus Cristo até o último dia. Era essa a palavra que eu tinha para deixar para vocês, e espero que ela pode trazer os frutos necessários na vida de cada um, ou na vida de cada um que vai assistir, para que ela possa ainda ganhar tempo de mudança, porque eu acredito que não teremos muito tempo pela frente. Muitos estão indo prematuro, ou vamos dizer, estão sendo arrebatados individualmente, mas Jesus Cristo vai vir e vai todos. Os que são deles vão e os que não são vão ficar. Então é isso. Vamos ficar de pé, vamos dar uma salva de palmas que Jesus merece.